A gente até agora aprendeu a fazer uma série de declarações sequenciais, fazer algumas continhas, declarar variáveis e funções e chamar funções. Isso não é suficiente para fazer um algoritmo. Talvez a gente até consiga fazer algum algoritmo, mas vai ser muito trabalhoso e eu acredito que não vão ser algoritmos muito úteis. Para a gente fazer algoritmos, a gente tem que trabalhar com condicionais e trabalhar também com outros fluxos de controle. Esses fluxos de controle incluem os loops, além dos condicionais, e algumas funções que a gente pode acionar diretamente dos arrays e dos objetos. Vamos nos focar primeiro nos fluxos de controle sem considerar os arrays e os objetos, e depois, futuramente, a gente discute as funções que trabalham também como fluxos de controle. Vamos começar com uma introdução à lógica booleana, para a gente poder fazer os condicionais. E, finalmente, trabalhar em cima de algoritmos. No final desse vídeo, a gente vai implementar um algoritmo simples de filtro, que depois nós vamos ver outras formas de implementar tais algoritmos ainda mais complexos. Vamos lá. Eu sou Paulo Roberto e esse é um tutorial de front-end web e nesse vídeo ainda estamos dando foco na linguagem JavaScript. Vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro. Nós já fizemos toda essa parte aqui dos conceitos básicos, já aprendemos o básico da linguagem JavaScript e hoje estamos começando os fluxos de controle. Eu adicionei aqui uns conteúdos que eu havia esquecido previamente em vermelho, que é justamente a revisita dos arrays e dos objetos, mas usando os arrays e os objetos com funções que são fluxos de controle. Nós vamos revisitar o escopo das variáveis, já considerando os blocos e os fluxos de controle, e vamos avaliar os condicionais, com alguma introdução da lógica booleana, para a gente poder fazer diferentes tipos de computação, dependendo do estado das nossas variáveis, ou do estado do nosso programa, ou da função que nós estamos trabalhando. Vamos começar aqui carregando o nosso ambiente de desenvolvimento, que é o navegador, apertando F12. Já estamos no console das ferramentas de desenvolvimento e vamos começar apresentando um tipo de variável, a variável booleana, que pode assumir o valor true, que é verdadeiro em inglês, ou pode assumir o valor false, que é falso em inglês. Então, se eu vejo o type of de true, nós temos o tipo booleano. A mesma coisa, o type of de false. Vamos lembrar que JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Isso é uma das características mais criticadas da linguagem. Eu conheço pessoas que odeiam JavaScript por causa disso, apesar de eu achar isso completamente irrelevante. Eu não sei por que alguém iria odiar uma linguagem de programação. Mas a gente precisa entender por que existem as críticas aos tipos booleanos em JavaScript. Antes da gente pensar qualquer coisa a respeito do tipo booleano, a gente precisa entender qual contexto ele é usado. Ele é usado para condicionais, para comparações, para uma série de operações que dependem de escolha. Se uma coisa é assim, eu faço ela de um jeito A, se ela é assado, eu faço de um jeito B. É para isso que é usado o tipo booleano. Então, se eu tenho um número qualquer, por exemplo, o número 1, eu posso dizer que 1 é maior que 2 e o JavaScript vai dizer que isso é falso. Se eu disser que 1 maior que 2 é igual a false, o JavaScript vai dizer que é verdadeiro. Então, assim, o JavaScript tem esse operador igual, 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 que é um operador de verificação
booleano, né, de true ou de false. Ele tem esse operador maior, que é para que é o verificador numérico, né, o operador numérico de maior ou menor. E todos esses operadores, eles retornam true ou false. E JavaScript também tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, se eu tenho a palavra definida undefined não é igual a false. Em nenhum critério. Mas existem contextos em que undefined equivale-se a false. 0 é igual a false se eu uso o operador igual, que compara conteúdo de variáveis sem considerar o tipo. Agora, se eu coloco 3 iguais, 0 não é false. Então, assim, os operadores booleanos de JavaScript são bem complicados, são bem confusos. Então, assim, eu não vou me aprofundar nisso nesse momento. Eu vou colocar na explicação do vídeo uma referência para esses operadores booleanos, mas vamos guardar esses operadores no bolso e vamos pensar de volta no escopo das variáveis. Vocês devem se lembrar que quando eu começo uma linha do JavaScript com chaves, eu estou iniciando um bloco. E aqui dentro eu posso declarar uma variável usando a palavra reservada let. Então eu vou declarar a variável A dentro do bloco, vou fechar o bloco e vou tentar imprimir essa variável A fora do bloco. E eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu iniciei o bloco, declarei a variável A, atribuí um valor a A, fechei o bloco. Como eu declarei o A dentro do bloco, usando a palavra reservada let, o bloco terminou, a variável morreu, e aqui fora do bloco eu não tenho mais a variável A. Isso não acontece se eu usar a palavra reservada var. A palavra reservada var não respeita a fronteira do bloco. Ele só respeita fronteira de função. Então, se eu declarar uma função aqui, certo? Vamos declarar uma função teste aqui. Abre parênteses, fecha parênteses, para dizer que teste é uma variável que representa uma função. Inicio o bloco da função, declaro a variável b, atribuo a essa variável, imprimo a variável b aqui. Fecho o bloco da função. Se eu chamar a função, a variável b é declarada. Fora da função, a variável b não existe. Por quê? Porque a palavra reservada var respeita o escopo de função, mas não respeita o escopo de bloco. A palavra reservada var, ela declara uma variável com escopo funcional. A variável let declara uma variável com escopo léxico. Então, onde há um bloco, e a gente vai aprender que condicionais são blocos, loops são blocos, funções são blocos e, claro, blocos anônimos são blocos. A variável, a palavra reservada let, respeita a declaração em todos esses casos. Então, vamos abrir a nossa lousa e vamos recapitular isso de forma estruturada. A gente tem aqui o corpo de um programa JavaScript. Se eu abro chaves e fecho chaves, aqui dentro eu tenho um bloco.
Se eu crio uma função, aqui dentro eu tenho um bloco de função. Então aqui eu tenho um escopo léxico, aqui eu tenho um escopo funcional. E aqui fora eu tenho o escopo global. Se eu declarar um var aqui, esse var ele vai ser válido dentro desse bloco, dentro do escopo global, dentro do escopo da função. Se eu declarar um var b aqui, esse var b ele vai ser válido no escopo dessa função e acabou. Se eu declarar um let c aqui, esse c vai ser válido dentro do escopo desse bloco aqui e acabou. Se dentro de uma função eu declarar um bloco, eu tenho o bloco, esse bloco aqui, dentro dessa função aqui. E eu declarar um var b aqui, esse var vai ser válido dentro de toda essa função. Se eu declarar um let e aqui, esse e aqui vai ser válido somente dentro desse bloco. E eu posso ter um bloco dentro de um bloco e um bloco dentro de um bloco com escopos cada vez menores. Então vamos limpar isso aqui. Então eu posso ter um bloco aqui, que abre um bloco aqui, que abre um bloco aqui, que fecha aqui, que fecha aqui, que fecha aqui, e isso aqui é uma função. E aqui fora é o escopo, aqui fora é o escopo global. Se eu declaro, vamos colocar em vermelhinho, uma variável a aqui, ela vale no escopo global, ela vale nesse escopo aqui, ela vale nesse escopo, ela vale nesse escopo. Se eu crio uma var qualquer em qualquer um desses blocos internos aqui, essa var vale nesse escopo de função aqui, o que inclui esse bloco e esse bloco. Se eu criar um let c aqui, ele vai valer nesse bloco, vai valer nesse bloco aninhado aqui, mas não vai valer aqui e nem vai valer no escopo global. O último ponto que nós temos que considerar com respeito ao escopo é a questão da sequencialidade. Dizer que uma variável vale é dizer que ela está acessível, que o nome dela está acessível dentro daquele escopo. Só que a variável, na verdade, só vai estar acessível depois que ela foi declarada. E existe uma sequencialidade nas operações em um programa. Então, se eu tenho um bloco e esse bloco passou por uma declaração de variável, a partir daquela declaração de variável, a variável existe nos escopos para os quais ela é válido. Se eu tenho um bloco e a variável é declarada dentro desse bloco, e eu estou em um ponto anterior ao bloco, claramente a variável não vai ser acessível porque ela nem foi declarada.
Isso vai ser muito importante, é muito importante a gente entender que isso acontece, porque o próximo ponto que a gente vai ver é o nosso primeiro fluxo de controle, que é o fluxo condicional. E depois a gente vai ver os loops, e nos loops o código pode voltar para pontos anteriores de declaração. Então, a partir desse momento, a gente tem que entender que uma variável ela só passa a existir a partir do momento em que ela foi declarada, e isso é dependente do tempo, é dependente do momento da linha de execução do programa. Eu havia falado também no início do vídeo que a gente falaria um pouco de lógica booleana. Eu vou falar muito concisamente, porque eu não gostaria de me aprofundar nesse assunto, porque isso aqui não é um tutorial de programação. É um tutorial de JavaScript. Voltando para a nossa lousa, a gente viu que nós temos os tipos booleanos e que eles podem ter dois valores, true ou false. Em JavaScript, se eu tenho um valor true, esse valor true pode ser comparado com o operador AND. Isso aqui em JavaScript é o operador AND. São dois E comerciais, ou ampersands. Se eu tenho um valor true e um valor true, isso aqui vai dar um valor true. Se eu tenho um valor true e um valor false, isso aqui vai dar um valor false. Se eu tenho um valor true ou um valor true, isso aqui vai ser um valor true. Se eu tenho um valor true ou um valor false, isso aqui vai ser um valor true. Se eu tenho false e um valor false, isso aqui vai ser um valor false. A mesma coisa se eu tenho um false ou um valor false. Só que isso aqui em JavaScript tem algumas características. A primeira característica é que se eu tenho uma expressão seguida de um operador AND e o resultado dessa expressão é false, o JavaScript nem vai executar o que está depois do operador AND. Ele vai interromper aqui. Isso aqui é um curto-circuito. A mesma coisa se eu tenho uma expressão e ela retorna true, e eu tenho um operador OR aqui, que são duas barras verticais, e uma série de outras expressões aqui. O JavaScript nem vai executar o que está aqui na frente. Ele vai executar só essa primeira operação, também em um curto circuito. É bastante bom vocês memorizarem isso, porque eu não vou exemplificar isso aqui em código. Porque a gente vai perder tempo apresentando códigos muito básicos, códigos muito triviais. Vocês podem testar isso depois por conta própria. Agora, voltando para o nosso ambiente de desenvolvimento, vamos só exemplificar algumas operações booleanas. Se eu tenho true and true, o resultado é true. Se eu tenho true and false, o resultado é false. Só que a gente tem algumas coisas aqui por causa da fraqueza de tipagem do JavaScript. O que acontece se eu tenho true and unsigned? Não é unsigned, é undefined. Eu vou ter undefined. O que acontece se eu tenho true ou undefined? Eu tenho true. Por quê? Porque o JavaScript cortou o circuito nesse ou e considerou esse resultado. Já aqui em cima, como esse cara aqui é true e esse aqui é um AND, o JavaScript não cortou circuito aqui e retornou esse cara como o resultado.
Agora a gente vai ver algumas operações com números e com strings que levam a resultados booleanos. Se eu tenho um número qualquer maior que outro número qualquer, isso aqui pode ser falso nesse caso, porque 1 não é maior do que 2, ou eu posso ter verdadeiro. Eu posso declarar uma variável A igual a 1, uma variável B igual a 2, e eu posso ter A menor que B. E posso ter B maior que A, B maior ou igual a A, mas B não é menor que A. Mas B também não é menor ou igual a A. Mas se eu atribuir B a A, isso aqui é uma atribuição, isso aqui não é uma comparação. Estou pegando o conteúdo de B e atribuindo em A com o operador de atribuição. Eu posso comparar A ser menor ou igual a B e vai ser verdadeiro, porque A é igual a B, então A é menor ou é igual a B. Se eu quiser forçar, se eu quiser comparar a igualdade, eu posso usar o igual sem forçar validação de tipo, ou igual, igual, igual com validação de tipo. Isso aqui é interessante, porque eu posso atribuir 2 em A, B também é 2, A é igual a B. O igual, igual fez uma coerção em A, converteu para inteiro ou para string o B, esse igual, igual ou converteu o A para inteiro, ou converter o B para string. Eu não sei. São detalhes de JavaScript que são dificílimos de memorizar. Mas se eu usar o igual, 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 vai dar false, porque o type of A é string e o type of B é inteiro, é número, e eles não são diretamente comparáveis. Agora, se eu coloco A igual a 3, eu posso ter o A diferente de B e o A diferente de B. Os dois vão valer exatamente igual. Agora eu vou voltar o A a 2 string e eu vou ver que o A diferente de B, não. Houve uma coerção. A é 2 e B é 2. A foi convertido para um número ou B foi convertido para uma string para fazer essa comparação. Mas eu posso fazer a comparação com exclamação igual, igual, diferente, com validação de tipo, e eles vão dar diferentes. Por que que isso aqui é tão importante? Porque o primeiro fluxo de controle que a gente tem é o condicional. Até agora a gente não viu condicional. Então a gente não consegue fazer códigos que reproduzam qualquer tipo de algoritmo. A gente sabe que no JavaScript é possível uma função chamar outras funções e chamar a elas mesmas, recursivamente. Sem um condicional, a gente não consegue fazer todo tipo de algoritmo, mas com um condicional a gente consegue. E o condicional do JavaScript é muito simples. É o if. Eu posso pegar o A, vou considerar o A diferente do B. Se o A for diferente do B, eu vou imprimir que A é diferente de B. Caso contrário, eu posso colocar um else aqui, apesar desse else não ser obrigatório. Mas eu posso colocar um else aqui e dizer console log que o A, se o A não é diferente, o A é igual. Tá. Agora vamos atribuir o valor de B em A e rodar o condicional novamente. O que está acontecendo aqui? Eu estou verificando if, abro parênteses, se o A é diferente de B, incluindo comparação de tipo.
Se for diferente, ele imprime isso aqui. Mas a gente sabe que é igual. Então ele vai vir para o else e vai imprimir isso aqui. E aqui a gente tem que prestar atenção. Isso aqui é um bloco. Isso aqui também é um bloco. Se eu declarar uma variável aqui dentro, essa variável só vai valer nessa instanciação do bloco, nessa execução do bloco. Se a variável estiver aqui dentro, ela só vai valer nessa instanciação do bloco, se ela for declarada com a palavra reservada let. Se ela for declarada com a palavra reservada var, assim que ela for declarada, quando voltar para o escopo global, essa variável vai continuar valendo. E outra coisa, esse bloco tem uma única declaração aqui. Eu posso simplificar a forma que esse código foi escrita, porque cada bloco tem uma única declaração, dessa forma. Que estranho. Tá, tem que colocar o corte da declaração aqui. A gente pode fazer melhor. A gente pode colocar uma quebra de linha aqui. Agora vamos colocar um valor diferente para A e vamos executar. Essa sintaxe sem chaves eu não gosto. Ela é bastante usada, mas eu não gosto. Eu acho ela confusa. Eu sempre prefiro a sintaxe com as chaves. Ela é mais clara, ela é mais fácil de ler. Além dessa condicional, a gente tem o loop for. E o loop for, ele é um fluxo de controle que ele se repete, considerando uma condição. Então, como que é a sintaxe do loop for? Eu tenho o for, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves. Isso aqui é o bloco do meu for. Isso aqui vai se repetir dependendo das condições que forem colocadas aqui dentro. Cada repetição do bloco, o bloco inicia. Eu posso declarar uma variável aqui dentro. Essa variável vai morrer quando o bloco fecha. Então, a condição do for, ela é dividida em 3 espaços separados por ponto e vírgula. O primeiro espaço é o espaço de inicialização. Se eu declarar uma variável aqui como let, sei lá, let um iterador 0. Vou colocar aqui iterador. Essa declaração, ela vai valer em todos os blocos repetidos do for. Quando o for morre, o iterador morre também. Esse segundo bloco, isso aqui é um ponto e vírgula separado por um ponto e vírgula, é a condição de morte do for. Se o iterador for menor que 10. Enquanto o iterador for menor que 10, o loop vale. E ele se repete. E aqui eu tenho uma operação que ocorre toda vez que um bloco do loop terminou de ser executado. Então eu vou colocar aqui que o iterador vai incrementar. E aqui dentro eu vou colocar um código qualquer. Valor do iterador. Vamos ver o que acontece aqui. O for repetiu esse bloco 10 vezes, porque
No primeiro momento, o iterador valia 0. Aí, no final do primeiro bloco, o iterador incrementou. O operador mais, ele opera em cima da variável do iterador, incrementando ele de 0 para 1. Aí, na próxima iteração, passou a valer 1, 2, 3, até 9. Quando chegou nessa iteração, o valor do iterador incrementou para 10, só que 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10. Então, essa segunda expressão passa a ser falsa e mata o loop. Vamos ver se o iterador existe. Não, o iterador não existe. Ele foi declarado com let dentro do for. Agora vamos declarar o iterador com var. E vamos ver se iterador existe. Iterador existe e vale 10. Por quê? Porque o iterador aqui tem escopo de função. Isso aqui não está dentro de uma função. Então ele vai para o escopo global. Vamos agora fazer um loop mais complexo que tenha uma declaração de variável. Então vamos fazer um for. O iterador vai começar com 0. O iterador tem que ser menor que 10. E a cada final do loop, o iterador incrementa. Vamos criar uma variável aqui chamada suporte. E ele vai ser o quê? Vai ser o iterador vezes 2. Tá, vai simplesmente multiplicar o iterador. E vamos criar com var. Não, isso não vai dar certo. Porque o loop vai girar e ele vai redeclarar a variável. Vamos até fazer esse teste. Na verdade, não deu erro. Ele redeclarou esse cara a cada loop. Mas vamos ver se suporte está aqui fora. Não. Agora, variável pode dar erro. Está. Então, assim, o var, dentro do bloco, ele pode ser redeclarado e ele escapa o bloco. Vamos criar um outro bloco aqui, anônimo, e vamos declarar essa variável var pode dar erro. Vamos colocar aqui outro valor, uma string. Vamos ver o que acontece aqui. Então, assim, isso aqui é tão confuso, tão sujeito a erro, que dentro de bloco, por favor, nunca declarem variável usando var. Sempre declarem variável usando let. Agora a gente vai continuar com um outro tipo de loop. O loop é o while. O loop while. O while, ele aceita um condicional aqui. Vamos primeiro declarar uma variável. Let condição. Não, let condição não. Let index igual a 0. Então, a gente vai colocar aqui no while, e aqui a gente vai ter uma condição. Enquanto o índice for menor que 100, ele vai executar esse bloco aqui. Então, eu escrevo while, abro parênteses, coloco a minha condição, abro chaves, fecho parênteses, né? Abro chaves, coloco o meu código aqui dentro. E aí eu vou incrementar o valor de index. E o loop girou até o índice chegar ao valor 100. Então, index aqui, com valor 100. 100 não é menor do que 100, é igual, então quebra esse. E lembrando que isso aqui é um bloco. Isso aqui é um bloco. E eu posso colocar blocos dentro de bloco. Então eu vou pegar esse while
eu me enrolei com o exemplo aqui, mas agora eu escrevi o exemplo direitinho, tá? Então, assim, vamos seguir isso aqui. Então, eu tenho aqui o loop while com a variável index, enquanto ela for menor do que 100. Aí, eu vou imprimir o valor de index, mas aí eu vou para o loop for, que aí eu crio pro loop for essa variável suporte, que ela vai imprimir esse bloco quanto o suporte for menor que index, mas apenas para os índices maiores que 50. Vamos colocar isso aqui para índices maiores que 90, que eu acho que fica mais fácil de ver. Então vamos colocar isso aqui para executar. Não, porque index está igual a 100. Vamos colocar index igual a 0 e vamos rodar o loop. Beleza, rodou. Ele está imprimindo. Ah, não. Isso aqui é o resultado do último valor de index aqui. Nesse bloco aqui. Então, ele está imprimindo suporte até o valor de 98, porque o index é 99. Então, o index aqui é 99. Quando o index é 98, ele imprime até 97. Beleza. Beleza. Então, a gente deu o exemplo do loop for dentro do loop while. E a gente iria implementar um filtro. Mas o que é um filtro? Eu vou criar aqui um array qualquer, que eu vou chamar de dados. E vou dizer que dados é esse array aqui. É um array com 10 elementos. E aí eu vou filtrar esse array para retornar apenas os valores pares. E aí a gente tem mais um tipo de for. O for que faz loop em elementos de array. Que tem o for of e o for in. Vamos lá, então eu tenho for. Vou criar uma variável qualquer, vamos chamar ela de D. Essa variável pertence a dados. For let D of dados. E vamos imprimir o D. O engraçado é que ele imprimiu 9 duas vezes. Ah, tá. É que eu coloquei 9 duas vezes. Tudo bem. Agora vamos filtrar isso daqui. Existe. Vamos ver isso aqui. Tá. Em termos de array, tanto o of quanto o in tem o mesmo comportamento. O for of e o for in são diferentes para objetos. Então, vamos criar um objeto aqui. Vamos chamar ele de obj. Então, vamos ter um índice A igual a 1, B igual a 2, C. Então, vamos fazer um loop nesse cara. For let of obj variável OR. Vamos ver o que tem em OR. Com for of. Tá. Ele não executou, porque ele está falando que o obj não é um iterable. Um iterable é um generator em JavaScript. Eu estou vendo que eu esqueci isso aqui na lista de elementos do tutorial, na lista de tópicos do tutorial. Eu vou ter que adicionar os generators. Vamos ver se funciona. Funciona. Ele pega as chaves. Ele tá vendo? Ele pegou as chaves A, B, C, D, E, F. O of não funcionou porque o objeto não é iterável. Mas o funcionou. Então, esse cara aqui, ele é interessante porque eu posso pegar o obj e recuperar os elementos do obj pelo
operador colchetes, que ele funciona para recuperar elementos de objetos no JavaScript. E aí eu peguei os valores, né? Então eu posso pegar aqui variável O. Vamos fazer uma interpolação aqui. obj dólar O. obj. Então, o obj A é 1, o obj B é 2. Então, aqui o obj A é 1, o obj B é 2, o obj C é 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos filtrar não o obj, mas o array. Tá, vamos jogar isso aqui para uma função. Vamos criar uma função filtro par. E aqui eu vou receber o meu array. Eu vou criar aqui uma variável de retorno, que é um array vazio. Aí aqui eu vou criar um condicional. Se D... O que eu estou fazendo aqui? Estou usando esse operador %, que é o operador de resto. Se o resto da divisão do D que está dentro do array por 2 for igual a 0, isso significa que o elemento é par. Então, eu vou adicionar ele dentro da variável retorno. E no final, eu vou retornar o retorno. Então, eu vou filtrar por pares a matriz dados e ele retornou os elementos pares da minha matriz. A partir desse momento, nós sabemos os fluxos de controle em JavaScript. Isso significa que nós perdemos a inocência com o uso da linguagem e nós podemos fazer qualquer tipo de algoritmo em JavaScript. A partir daqui, nós vamos para tópicos avançados da linguagem, vamos entrar em orientação a objetos, em orientação a objetos por protótipo, orientação a objetos utilizando classes, closures e algumas características avançadas de JavaScript. Vamos também entrar em generators, que foi um tópico que eu esqueci no roteiro do curso, mas eu vou adicionar. E a partir daí, nós estaremos prontos finalmente para acessar o navegador através da DOM e efetivamente programar projetos web. Então, até a próxima. Tchau.